Quando eu falei que a chuva foi tensa, é sobre isso aqui, ó. Primeira árvore encontrada na estrada. Compensação, essa nascente estava minando pouca água. Agora sustenta bem o brejo que fica aí embaixo. Embaixo tem um alagadiço. Mas bora lá. Vou falar sobre o Irã. Sobre o Estado de Israel. Primeiro, eu reafirmo aquilo que eu disse. Não é tão importante assim. É distração. E o, entre aspas, ataque israelense só prova isso. Porque foi um não ataque. Não atingimos alvos militares, nem instalações de petróleo. Só aquelas ligadas ao sei lá o que nuclear. Foi o que Israel disse. Na prática, 10 a 20% dos foguetes, dos mísseis que eles lançaram de avião, no máximo, atingiram os alvos. A maioria foi detida pela aviação iraniana. Isso ficou claro porque o ataque foi de noite, de madrugada, né? Como é o que normalmente acontece nesses casos. E de manhã, as imagens mostravam o Teherã funcionando normalmente. Então, qual foi o objetivo desse ataque? Além de passar vergonha, porque só entre 1 em cada 5 ou 1 em cada 10 mísseis conseguiram ser efetivos. Olha, foi mais para o público interno. Por público interno significa as pessoas de Israel que estão griladas com o Netanyahu, né? E o público do Ocidente, particularmente os Estados Unidos, onde vai haver eleições daqui uns dias. Nós podemos enfrentar o Irã. Se tem uma coisa que esse, abre aspas, ataque demonstrou que não podem não. Eles não podem mesmo. Olha lá o pico. Não adianta, é o que eu disse. Pelo menos eu estou seguro quanto às onças. Mas eu não queria que ele descesse. Né? Mas enfim. Se o que Israel é capaz de fazer é isso, o Irã pode dormir tranquilo. Até porque, visivelmente, os israelenses ou os americanos, eu nunca sei quem é que manda, estavam com medo. Não atingiram nenhuma instalação efetivamente sensível ou importante iraniana. Impressão que foi alvo aleatório. Aleatório não, escolheram alvos que pudesse ser transformado em propaganda, mas que não irritasse os iranianos a ponto de uma resposta avassaladora. Certo? Então, foi medo. A única coisa que os israelenses conseguiram demonstrar foi fraqueza. E só. Nem compensa ficar perdendo tempo com esse ataque. Foi um ato de propaganda, como eu disse, de distração, diversionista. Distrair o público interno da situação terminal do Estado ilegítimo, distrair o público interno para tentar fazer com que o pudim de pinga vença as eleições. Porque a coisa está feia nos Estados Unidos, parece que a disputa é cabeça a cabeça. E considerando que já faz um bom número de eleições, que quem vence não é quem tem mais voto, né, a democracia, eu diria que a situação está pior para o pudim de pinga do que para o laranjão. Porque o laranjão vence nos grotões. E proporcionalmente os grotões dão muito mais voto do que as grandes áreas urbanas. E mesmo nas grandes áreas urbanas, inclusive da Califórnia, por exemplo, os asiáticos, de descendentes chinês, coreanos, japonês até descendente indiano, estão profundamente irritados com o pudim de pinga, com o Joe Biden. Então, como o voto lá é distrital, em distritos nos quais os asiáticos são maioria,
dificilmente o pudim de pinga vence. Inacreditavelmente, existe uma chance de Jill Stein, candidata do Partido Verde, vencer nesses lugares. Porque, diferente das outras eleições, em que os democratas conseguiram mobilizar os jovens, nessas, por conta do que está acontecendo na Palestina e do apoio restrito dos democratas a Israel, eu não vejo muito jovem animado para sair de casa e votar nos responsáveis por descer a borracha neles, enquanto eu estava protestando. Nos responsáveis por alimentar e financiar o genocídio israelense, não. Então, aquela participação massiva que salvou os democratas em eleições passadas não vai acontecer dessa vez. Pelo contrário, as pessoas ou vão ficar em casa ou vão votar na Jill Stein como forma de protesto. Inclusive, tanto o Martianov quanto explicitamente o Larry Johnson está praticamente implorando isso, ó. Votem na Jill Stein. Ela não vai ser eleita, mas é uma forma de construir uma massa crítica de protesto, para mostrar que o sistema tem problemas e que esses problemas estão irritando a população num nível grande. Então, os votos que o pudim de pinga vai perder para Jill Stein, a gente não sabe quantos são. Mas eu já vi pesquisas dando a Jill Stein 5% em alguns locais. Isso é muito mais que o suficiente para o Donald Trump ser eleito presidente da República. E aí, bom, Donald Trump sendo eleito, o que vai mudar? Nada, claro. Estados Unidos não faz diferença quem lidera o executivo. Estados Unidos é uma pluto-aristocracia corporativa. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Né? Seja na forma de candidato, seja na forma de presidente eleito, nenhum país desviveu tantos presidentes, ou tentou desviver tantos presidentes quanto os Estados Unidos da América. Só desvividos foram 3, né? McKinley, Kennedy, Lincoln. Tentaram desviver o Springfield, o Andrew Johnson e o Andrew Jackson também. Não foi só esses, não. Não foram só esses. Acho que o Buchanan também. E o Reagan sofreu atentado. Então, assim, afirmar que os Estados Unidos são uma democracia é muita inocência. Só for naqueles termos que eu disse, né? Democracia é o governo da burguesia. O governo criado pelo Ocidente para que as coisas não funcionem e o povo seja oprimido pela classe dominante. Nesses termos, sim. Nos termos ditos pelo Lincoln, que inclusive foi assassinado, o governo do povo para o povo pelo povo é uma piada. Correto? Mas, indiscutivelmente, uma eleição do Laranjão trará algumas mudanças sutis. Primeiro, na política externa. Ele, de modo algum, é um entusiasta da guerra contra a Federação Russa. Ele é um inimigo declarado da China. E se ele, de modo algum, é um inimigo declarado da Rússia, por mais que os russos não tenham a ilusão de que a vida com o Laranjão será fácil, ele não é um entusiasta muito grande dos israelenses, não. Ah, mas ele fez declarações sionistas. O cara, ele é um político. Claro que ele faz, ele sabe quem manda. Quem tem o poder midiático e econômico. Mas eu não vejo ele como um grande apoiador de Israel. Diferente dos democratas, que se você chutar os bagos de Israel, os democratas tudo fica sem dente. Então, eu diria que para o Estado legítimo
E para a Federação Russa é mais interessante a vitória do Laranjão. Enquanto para a China e para o Estado ilegítimo é mais interessante a vitória do pudim de pinga. E o Brasil? Nós vamos falar sobre isso. Logo após os nossos comerciais, que nós não somos monetizados, né? E precisamos de recursos. Só um momento. Só atravessa essa poça de lama. Pingo, saracuteando. Agora mesmo ele estava nessa macega. Ele vai na frente, lastreando qualquer coisa, gente. Pensa numa flor cheirosa. Eu adoro o barulho dos abelhas. Amo. Diferente do cerrado, cujas flores diminuem notavelmente na época das águas, a Mata Atlântica é a época que as flores vicejam mesmo. É outra diferença muito interessante desses dois biomas. Mas vamos falar sobre a questão de potencial eleição do Laranjão para o Brasil e a América Latina. Primeiro, eu quero mostrar a opinião daquelas pessoas, aqueles grupos que eu já havia ironizado num vídeo anterior. Uma esquerda que jura que o presidente do Brasil tem que defender e é obrigado a defender os interesses da Venezuela, não os nossos. Vou mostrar aqui para vocês. Como vocês viram, essa esquerda está histérica. Histérica, até gente do próprio PT. O cidadão que está enfrentando o sionismo e sendo perseguido pelos sionistas no Brasil, nossa senhora, está desancando o Lula e o PT de tudo quanto é forma imaginável. E é muita gente, inclusive dentro do próprio partido, mas é principalmente entre os antipetistas, a suposta esquerda, que não tem voto, né? Não consegue eleger nem vereador. Mas jura que pode ensinar ao presidente Lula como governar. Os santos, os imaculados, os iluminados. Eu não sei se vocês perceberam, tinha uma matéria que falava que o PT e o Lula traíram não só o Brasil, mas parece que a esquerda mundial, né? O sul global. Eu já havia dito que isso aconteceria no vídeo ironizando que eu fiz esses dias. Né? Que eu já havia dito. Mais em tom de pilhéria. Mas no fundo sabendo que isso de fato acabaria acontecendo mesmo. Né? A noção do ridículo, a noção real de geopolítica, não é o forte da esquerda brasileira. Na direita não tem noção de nada, né? Apesar dela ser inteligente, tanto que está governando. Mas ela não tem muita capacidade intelectual. Agora, entristece ver esse discursinho da esquerda. Deixa eu contar uma coisa para vocês e para alguém, eventualmente, dessa esquerda que está me ouvindo e está grilado comigo. Que a maioria dos hate que eu sofro é de esquerdista. Tem aqueles caras com aqueles trocos com nome esquisito, marombado, sei lá o que, caralhudo, sei lá o que são da extrema direita, mas esses são quase folclóricos, eles são muito burros, tadinho. Ou são bots. Mas hate mesmo, eu sofro da esquerda. Nossa, gente, você não imagina a quantidade de comentário me atacando. Não que eu importe, mas é claro que eu tenho que dar satisfação, né? Respondo a maioria. Os que são desagradáveis, mas a maioria eu respondo. Certo? Porque, ah lá, tá vendo o que eu falo? Ele anda no meio do mato, trançando. Querendo ou não, é uma segurança. Nem tanto por onça. Um cachorro desse não dá conta de uma onça.
questão é profídeos, né? Que tem cobra. Jararaca, surucucu, cascavel e cobra tem um cheiro específico, cachorro sente longe. Tem uma jaratataca irritante, que fica fedendo e se mata fora. Tem um banho de bicho. Afinal, eu tô no meio de um parque, vocês estão vendo, eu tô atravessando a floresta. Então o cachorro dava uma segurança. Mas voltando ao caso dos haters, né? Além de tudo, a minha análise não é sensata. Eu não quero ver os defeitos do Lula. Pessoas, deixa eu explicar com carinho e amor mais uma vez. Eu reconheço os defeitos do Lula. Só que não serei eu que vou falar sobre ele, já que tá todo mundo falando, né? Tá a extrema esquerda, tá a direita, a extrema direita, os inimigos do Brasil já estão todos falando. Então por que eu vou me juntar ao coro? Você tá maluco? Eu vou falar mal dos meus amigos, deixa os inimigos deles falarem. Minha função é defender. É óbvio que é defender. E o ponto da minha defesa nem é emocional, é prático. O presidente Lula não foi eleito para defender os interesses da Venezuela. O presidente Lula foi eleito para sofrer na mão da extrema-direita, que os brasileiros elegeram para a Câmara dos Deputados, e fazer o máximo possível para defender os interesses do povo brasileiro. Dentro do possível, considerando quem os brasileiros colocaram no Congresso. Então, com todas essas dificuldades, ameaça de golpe, Congresso, empresários, ruralistas, latifundiários, Ministério Público, Poder Judiciário, militares, as pessoas querem que o Lula faça a Revolução Socialista. É muita inocência, mas muita inocência. E aí você fala, isso é desculpinha. Quando eu falo, vi muitos comentários, isso é desculpinha. Como assim desculpinha, camaradas? Coloca a mão na consciência e olha a realidade. Como assim desculpinha? Mas enfim, o fato é que nos limites muito estreitos de onde o presidente pode se movimentar, ele tem que defender o povo brasileiro, não venezuelano. E as pessoas, do modo geral, estão superestimando a importância da Venezuela. Ai, a Venezuela tem as maiores jazidas de petróleo do mundo. Que bom para ela, né? Ela consegue tirar essas jazidas de petróleo? Adivinha? Não. Por isso que ela passou a gato. Ela consegue refinar esse petróleo? Adivinha? Não. Por isso que ela passou a gato esses tempos atrás. Então ela tem a riqueza, mas não consegue tirar e muito menos industrializar. Agora ela tem, mas a Rússia também tem muito. E diferente da Venezuela. Ela consegue extrair, processar, comercializar esse petróleo. O Irã também consegue. A Arábia Saudita também consegue. Então, mas a importância geográfica, ela está perto dos Estados Unidos. Cuba, que entrou nos BRICS, está muito mais, mas muito mais mesmo. Então, está se superestimando a Venezuela, como se a Venezuela fosse um Brasil, né? 200 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não, gente. É um país menor que o estado do Pará e com a população um pouco superior à de Minas Gerais. Não vamos nos empolgar, não. E a economia da Venezuela, hoje, ela é bem menor que a de Minas Gerais. Então não vamos nos empolgar, não. Imaginar que a Venezuela é a salvação da humanidade. Gente, a América do Sul inteira, tem o quê? Uma população mais ou menos igual a dos árabes. E é a região mais isolada geograficamente do mundo, mais que a Oceania, porque a Austrália está perto da China. Nós estamos perto de quem? Nós estamos entre o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Traduzindo, nós estamos, e o Oceano Antártico, né? Nós estamos no meio do nada. A América do Sul está no meio do nada. É o continente mais isolado geograficamente e economicamente do mundo. E a gente está agindo como se o mundo dependesse da América Latina. Sem a América do Sul, o mundo cai nas garras
de quem já caiu, né? Então as pessoas estão... Ou sério, gente, de verdade, vamos estudar geografia, vamos estudar economia, vamos estudar história. Vamos prestar atenção no que fala. Ou não, né? Continue destinando ódio e burrice contra a presidência da República. É um direito. Na Constituição não obriga ninguém a ser inteligente ou intelectualmente capaz e honesto. Tem nenhuma cláusula obrigando. Então vamos atacar. Só não espere que eu concorde, né? Por favor, só não esperem que eu concorde. Que eu não vou concordar. Não vou concordar. Estão superestimando demais a importância da América do Sul. A importância do Brasil. Engraçado que essas mesmas pessoas que falam o Brasil vai destruir os BRICS, o Brasil é o traidor, o Brasil vai implodir os BRICS. Como se o Brasil, cara, como se o Brasil tivesse o tamanho econômico da província de Hebei. Ou de Guangzhou. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não tem. O PIB do Brasil é a minhoca da província de Guangzhou. Entendem isso? Uma das províncias chinesas. O PIB brasileiro é melhor que o deles. Menor que o deles. A produção industrial brasileira é menor que a da província de Hebei. Que é só uma das províncias chinesas. Nós não temos essa importância toda, não, gente. Oh, os BRICS vão acabar. Com certeza, por causa do Brasil. A importância do Brasil é muito limitada. E basicamente restringe ao Lula. Mas o Lula não tem coragem nessa hora terrível. O Lula tinha que peitar os Estados Unidos. Espera-se nessa hora, dizem os críticos, que cada país mostre o poder da sua soberania e tome decisões. Claro, pessoas que estão morando fora do Brasil. Mulheres que não vão servir, pessoas que incapazes de servir, pessoas igual eu que já passaram dos 45 anos e que não vão entrar mais numa guerra. É fácil demais, não, vamos enfrentar a OTAN, vamos brincar de Afeganistão, vamos derrotar os Estados Unidos depois de 20 anos de luta, vamos brincar de Iraque, vamos brincar de Vietnã, vamos enfrentar os Estados Unidos, é nosso dever. Sério, esse povo tá maluco? Eles têm noção do que estão falando e do que estão pedindo? Isso é alguma ideia? Parece que não. Sinceramente. Vamos ter que contratar um psiquiatra. Não é nem um caso de um linguista que seja capaz de explicar semiótica, interpretação de texto. Não. É um psiquiatra mesmo. Se eles acham que o que o Brasil deve fazer é peitar a OTAN e os Estados Unidos. O que o Lula deve fazer é colocar o Brasil contra os Estados Unidos, que tá fácil vencer, né? Tá facinho, não vai ter custo. É só uma questão de coragem. Eles não precisam ter coragem, porque estão fora do Brasil. Estão fora do alistamento militar. Os outros precisam de coragem por eles. Inclusive teve um que falou, não é porque você não está disposto a lutar que não tem ninguém que esteja. Não julgue os outros por você. Não estou julgando ninguém, não. Só estou falando, eu servi. Só estou falando que eu conheço bem essa pataquada de civil. Enfrenta, vamos lutar até o último homem. Desde que o último homem não seja eles, né? Gente, sério isso. Que conversinha de jardim de infância. Certo? Que conversinha de jardim de infância. O Lula foi eleito para penar na unha do Congresso, que também foi eleito, mas para diante disso defender o Brasil o melhor que pode. Gente, não é minha câmera que está ruim, né? Embora meu celular seja ruim. É neblina. Estou no meio da névoa, no meio da mata, no meio da névoa. Não culpe a câmera dessa vez. Então, assim... eu não sei se é inocência, se é excesso de empolgação, porque são pessoas honestas e, no mais das vezes, até inteligentes. Só que elas estão enlouquecendo. Simplesmente isso, elas estão enlouquecendo. Perderam completamente a noção e o senso de realidade. Sabe? Uma lástima, se for parar para pensar. Porque são pessoas que, se dessem uma crise de sensatez, seriam ótimas para trazer para o debate. Eu acho que são pessoas que nunca leram Lenin, né? Sobre análise de conjuntura. E aquele texto famosíssimo
imprescindível, esquerdismo, doença infantil do comunismo. É uma lástima, na verdade. É uma lástima. As pessoas que acham que o Brasil é a última e poderosa cocada, né, que existe no mundo, a última bolacha do pacote. Só não enfrentamos a OTAN porque não queremos, que o Lula é um frouxo. Porque em tese nós teríamos todas as condições, né, de pegar a OTAN na unha, de pegar os Estados Unidos pelo chifre. Tá fácil, tá muito fácil, gente. É até difícil analisar as coisas nesses termos, porque é normal ter adversários políticos, né? É normal enfrentar o contraditório, mas fazer um debate desse tipo não dá não. Isso parece mais uma piada de mau gosto. Bom, só testando um negócio aqui.